Jesus, a equipe espiritual de luz, aos nossos mentores. Nesta noite temos a doutrinária, no livro A Luz do Mundo, e o item também, A Luz do Mundo. Que esta mensagem possamos buscar a compreensão a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus, iluminando a nossa palestrante da noite, Elvira Rios, e a todos nós que possamos aproveitar este momento e fortalecer a nossa alma. A tua misericórdia, Senhor Jesus. Ilumine a todos os nossos irmãos necessitados do teu amor, da tua luz, envolvendo aqueles que passam por situações diversas, por não compreender a tua mensagem, ainda vive apoquentados, mas sabemos que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu caminho a ser percorrido, e que possamos sempre agradecer a Ti, Senhor, pela luz esclarecedora do Evangelho. Que a paz esteja com todos, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje eu estou com a turma aqui em casa, né? Hoje tá a vovó babá. Então, se por um acaso falhar, eu tenho um videozinho para a gente ver. E aí eu fechar aqui a porta, porque a turma não para, né? Parece que tem uns 40 dentro deles. Auxiliado. É. E aí eu trouxe um videozinho, um caso. Fale, vocês me falam, eu vou até tirar minha imagem. São 7 minutinhos de vídeo. Né? Então hoje a gente, como o senhor Alberto falou aí, a gente hoje vai falar um pouco, né, sobre o capítulo 9 do livro de Amélia Rodrigues, né? A Luz do Mundo. E a Amélia, ela vem falar assim de uma forma bem poética sobre uma passagem bíblica que a gente conhece bem, que é a cura, né, do cego de nascença. Então Jesus, ele não curou só esse cego, né? Ele curou outro cego e tantas outras curas de Jesus. Só que essa cura foi já, vamos dizer assim, no finzinho do seu ministério terreno, né, quando ele queria realmente que as pessoas não mostrar o poder. Muitos até acharam que Jesus, nessa passagem, nessa sua andança, queria confrontar os homens da lei. Mas, em verdade, Jesus já sabia, né, que estava chegando os últimos dias da sua andança na terra, e ele precisava fazer com que nós, cegos de nascença também, só que na cegueira espiritual, né, o enxergasse a sua mensagem, enxergasse o seu objetivo de estar aqui na Terra. Então, de forma, como eu falei, bem poética, a Amélia traz isso para a gente, né? E eu tenho uma perguntinha no final, né? Já vou até dizer agora, que remete a essa imagem que vocês estão vendo aí. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E a minha pergunta é, quando é que Jesus está no mundo? Né? Mas não é nesse mundo, é no nosso mundo. Quando é que a gente sente Jesus? Tanto é que no final eu coloco essa pergunta com M maiúsculo até. Quando é que Jesus está no mundo? No meu mundo? No mundo de Lenita, de Adalberto, de Fidélis, de Valéria? Né? Quando é que ele está? A gente já ir pensando. Então vou colocar o vídeo. Vou só pedir que vocês me digam se estão ouvindo, porque eu vou tirar meu áudio, tá? Somos amigos. Há quanto tempo aquele homem está aqui? É Osias. Somos amigos desde que minha doença começou, mas ele é cego desde que nasceu. Escuta, Tiagão,
Sim, mestre. Pegue água do poço. Pode me apresentar ao seu amigo? O que o senhor não pode? Eu conheço esse olhar. Por que não? É Shabat. Então será mais divertido. Uzias, este é Jesus, o professor. Aquele que curou a Chula. E a mim. Ele sabe, Barnabé. Barnabé, ele é cego, não surdo. Shabbat Shalom, Uzias. Shabbat Shalom. Mestre, por favor, responda isso para nós. Quem pecou? Uzias ou seus pais para que ele nascesse cego? Você é amigo dele? Sim, e nos perguntamos há anos. Não é que esse homem tenha pecado, nem seus pais, mas sim para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Ouçam com atenção. Enquanto é dia, devemos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não podemos trabalhar à noite? Temos tempo limitado na Terra, Mateus. Eu tenho tempo limitado. Não vamos discutir os pecados do passado. Temos luz para dar. Com licença. Com licença. Isso pode parecer estranho, mas vai valer a pena. Coloque ali. Fique parado. Agora se lave. Está aqui à sua direita. Isso. O que você acha? Eu seguro você. Eu te seguro. Fica. Shalom, Shalom. Ouvi dizer que Jesus estava aqui. Olha. Uzias. Uzias, o que aconteceu? O homem que costumava mendigar de olhos brancos embaçados? Porque ele era cego. Você, venha comigo. Agora? Sim, agora. Para a sinagoga. Não consigo pensar em um lugar melhor. Obrigado. Obrigado. Querem me ver na sinagoga? Tenho certeza que Conte sim. aos meus pais o que aconteceu e que estou na sinagoga. Com certeza. Agora mesmo. Cadê o Rabino Akiva? O que é tão O urgente? professor Jesus de Nazaré está aqui em Cafarnaum agora. Ele acabou de curar este homem. Como tem certeza de que é ele? Eu o conheço. Rabino Akiva, aí está o senhor. Jesus de Nazaré está aqui. Ele acabou de curar esse homem de cegueira no mercado. Como assim? É Shabat. Eu sei. Você é cego? Era assim. Como recuperou a visão? Ele colocou lama nos meus olhos. Eu me lavei e agora vejo.
Feitiçaria e artes das trevas. Foi exatamente o que eu pensei. Não ouvimos fazer feitiçaria. Este homem violou o Shabat. Ele partiu o pão com gentios e fez falsas alegações de heresias. Ele não é de Deus. Como pode um pecador fazer esses sinais? Você, o que diz a respeito dele? Ele é claramente um profeta. Olha o que ele fez comigo. Uzias, você está... Seus olhos... Você pode me ver? Este é o seu filho? Sim, E ele nasceu cego? sim. Como ele pode ver? Nos disseram que o professor de... Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Você já perguntou a ele? Ele já tem idade. Diga-me agora como ele fez isso. Eu já lhes disse e vocês não ouviram. Tudo o que sei é que este homem deve ser de Deus. Ninguém jamais ouviu até hoje que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ele deve ser o Cristo, ou não poderia ter feito isso. Não. Se tudo isso for verdade, dê glória apenas a Adonai por isso. Este professor de Nazaré é um pecador. Não sei se ele é pecador ou não. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora vejo. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar na nossa própria sinagoga? Você conhece o decreto? Qualquer um que blasfeme chamando esse pecador de Cristo é banido. Não, por favor. Ele não sabe o que está dizendo. Por favor, só sabemos que ele nasceu Ora, cego. agora! Temos que ir até ele agora. Então, é uma passagem, né, da série The Chosen, que retrata, né, praticamente esse 9º capítulo, né, de João, né, esse primeiro capítulo de João, né, e algumas coisinhas desse vídeo, Amélia nos traz assim de forma bem poética, né? Bem poética, mas só para a gente contextualizar um pouquinho. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, né? Com os seus discípulos, né? Com os seus alunos, que até então eram alunos de Jesus. E em Jerusalém ia acontecer as festas religiosas, né? Então o ambiente estava carregado de ansiedade, de expectativa, e os seus pupilos ainda estavam muito imaturos com a compreensão das obras, das falas do mestre. E muitas vezes eles caminhavam entre a admiração, oh, Jesus curou o cego, e a dificuldade de absorver quando Jesus, por exemplo, falava da cegueira espiritual, né? Então esse encontro com esse cego aconteceu justamente nesse caminho que Jesus estava fazendo com seus pupilos, né? E aquela região era uma região assolada por problemas sociais como a gente tem. Pessoas que são coxos, que são cegos, que são aleijados, né? Doentes. E eles, por serem um pedacinho da população pobre, sofria, como a nossa sofre hoje, né? Sem direito a plano de saúde, indo para a fila da regulação, né? Igualzinho. Só muda o período. Então, os discípulos, eles questionavam muitas vezes algumas coisas que eles não conseguiam entender. E como eu falei, Jesus ele já estava próximo a voltar para o mundo espiritual e precisava que seus pupilos, né, ampliassem a visão. Né? Ampliassem a visão. Os milagres de Jesus tinham que não ser milagres só para quem era beneficiado, mas tinha que ser aulas práticas para os seus discípulos, né? Futuros discípulos. E aí, no meio disso, tinha os confrontos com os fariseus, né? Com os homens da lei. Nesse, por exemplo,
Eles falam do sabá, né, do sábado, do dia do Senhor, que não poderia se curar, não poderia se trabalhar neste dia. E Jesus, ele vai, vamos dizer, contra isso, afronta uma lei, né? Uma lei da região que ele vivia. E em outras passagens ele disse era, né, melhor não trabalhar naquele dia ou era melhor fazer o bem a alguém, né? Então é mais ou menos isso aí que a gente vai trabalhar hoje. E Amélia nos presenteia trazendo um pedacinho, né, dessa passagem de João, que vai do 1 ao 49 no capítulo 9. E diz assim: se é pecador, não sei. Uma coisa, sei. Eu era cego e agora vejo. Né? Então, se Jesus ele cometia pecados, esse cego disse que não sabia. E também não importava. Uma coisa ele sabia, que ele era de Deus, né? Então, a frase, aqui já é o texto mesmo, né? Que eu vou trazer. Eu sempre trago o texto para a gente ler. Muitas vezes a gente não tem condições de ler, não lembra, já leu e esqueceu. Se quiserem parar aí, alguma coisa, me chamar, eu estou por aqui, tá? Então, em outra tela, mas não vejo vocês, mas vocês me veem. Então, Amélia diz assim: a frase lhe escorreu dos lábios, cantantes, modulada nas vibrações do sorriso. Pura poesia, né? E era um desafio, respondendo à ardilosa indagação dos intérpretes da lei, dos fariseus. Superava qualquer astúcia com as soberanas argumentações da verdade. Então, quando esse cego diz aos homens da lei, né, aos fariseus, que ele era cego e agora vê, é isso que, em verdade, Jesus quer que a gente afirme, né, de forma majestosa, assim como a Amélia nos traz, né? Então, escorrendo pelos lábios, modulado a vibrações, né? Pensem aí se nós nascêssemos cegos. Quantas vezes eu estou aqui e falta a luz e eu vou tatear procurando, embora já sempre sei que coloco na gaveta o fósforo e uma vela, mas me bato no sofá, arranco o pé na quina da porta, né? Então, ir tateando até encontrar o fósforo ou o isqueiro e a vela me dá um trabalho absurdo, mesmo eu sabendo onde é que está. Mesmo eu sabendo o formato da vela, o formato de uma caixa de fósforo. Né? Pense para um homem que nunca viu a luz do dia. E aí continua Amélia. Aqueles olhos, até há pouco apagados, agora transparentes e iluminados, viam. Não se acostumaram sequer com a contemplação da paisagem. Os detalhes se perdiam na exuberância das cores e na diversidade das formas. O astro-rei, irrisando com 1000 matizes dantes jamais sonhados, fulgurava solto no céu claro, imenso, inimaginável para ele. Né? Olha só que pintura linda, né? A nossa amiga nos traz, né? Com a visão de quem nunca viu o sol, né? Com as suas várias matizes quando brilha, né? Às vezes nos ofusca, a gente nem consegue olhar para o sol. E aí ela continua: a alegria de todas as coisas em festa num banquete deslumbrante para aquela visão que sofrera longos, demorados anos de escuridão. E nós, que enxergamos? Vemos a beleza do céu, a beleza da natureza, a beleza do sol. Será que a gente está tão acostumado a ver que a gente fica cego, muitas vezes? Né? O que eu gosto da doutrina é que ela leva a gente a refletir. Será que a gente é só cego mesmo espiritualmente? Ou materialmente a gente vendo, enxergando, somos ainda meio que cegos, né? E ela continua. Tudo é mensagem de encantamento, né? Então aquele homem estava encantado com tudo que ele via. O homem, o ser humano, no entanto, olha só, estava tudo muito lindo. Então, para a gente que tem tudo isso e aquele cego não tinha, a gente queria estar feliz, né? Se ele não tinha nada disso, nós já tínhamos. Desde quando ele veio ao mundo, ele não tinha
Não via as cores, não via as formas, não via as luzes, não via a escuridão. E aí um ponto, né, para a gente parar para pensar que a autora nos traz, né? A mentora nos traz. O homem, o ser humano, no entanto, lhe parecia muito triste naquele concerto de belezas indescritíveis. A folha, a flor, a gramínea verde, o vebusto arvoredo, a túnica marrom esverdeada escura, dos montes altaneiros ao longe. Olha que ela descreve de forma poética, né? A túnica marrom esverdeada escura. Tudo que talvez que aquele homem nem soubesse que existia, né? E não podia nem supor. Dos montes altaneiros ao longe, a alegria da face das crianças e os pesados crepes invisíveis sobre o rosto dos homens. Então, mesmo esses homens que veem o que ele não via, tinha uma tristeza na alma, tinha uma tristeza no semblante, né? Tinha um semblante pesado, mesmo sendo feliz, vendo tudo isso aí aos olhos desse cego. E nós, né, fazemos isso muitas vezes. A gente, às vezes, só vê a parte ruim da vida, né? A gente, às vezes, quer tanto chegar no final de uma situação que a gente não curte o processo. Aí eu quero tanto me formar, mas a gente não curte as aulas, os colegas, o sair, a condição de discernir, de se debruçar por um livro e entender, quando hoje tanta gente tem problemas neurológicos, psicológicos, psiquiátricos, que não entendem nem o que a gente fala, imagina o que se lê, né? Então, a doutrina faz a gente expandir a nossa visão numa simples mensagem poética, né? E aí ela começa. Sim, continua. Foram nado cego, né? Nado cego quer dizer foram cego de nascença. Criado na cegueira do mundo, identificava todos os ruídos e as formas que seus dedos ágeis apalpavam, compondo modelos que a mente, no entanto, não podia conceber. Então, mesmo ele cego, ele tinha outros instintos que às vezes a gente não, sentidos mais aguçados do que a gente, como a audição e o tato, né? A realidade lhe penetrava exigindo novas conceituações. Então, se ele pegava a maçaneta de uma porta, ele tinha que fazer uma conceituação diferente da nossa que está vendo. Embora, ao pegar, abrisse uma porta, ele tinha que imaginar o que era aquilo, como era feito, qual era a serventia. Então, passavam os anos e a sua dor se fixava nas carnes do desespero íntimo, como cravos de ira e mágoa. A escudela da esmola nas mãos e a voz lamentosa e rogativa. Então, Amélia nos dá traços de que era um homem cego e que passava suas dores íntimas, né? Como os cravos da ira e da mágoa. Então, era uma pessoa que não era tão resignada com a sua condição de cegueira, né? Então, a escudela na mão, né? Rogava por esmolas, né? E a gente sabe hoje que é uma coisa bem comum nos nossos tempos, a gente ainda vê as pessoas, mesmo com os serviços sociais das grandes cidades, das pequenas também, esse tipo de pessoas, né, necessitadas de vários outros amparos além do espiritual. E continua ela. Aquele caminho entre a piscina do enviado e o seu lar de pobreza fizeram e o refizeram quantas vezes. Então, ele ficava ali próximo à sinagoga pedindo esmolas e também próximo, né, dessa piscina na qual, naquele vídeo ali foi num balde, né, mas no contexto bíblico, é uma piscina que ele vai lavar os olhos, né? Então, quantas e quantas vezes ele fez esse caminho, né? E nunca esperava que isso fosse acontecer com ele. A ponto de, como afirma Amélia, a esperança se apagara de sua vida.
anulando quase o sonho da felicidade. Então, é nuances de quem era este ser. Um homem cego, que pedia esmolas, que tinha ira, que tinha ódio, que tinha revolta, desesperançoso, que não tinha sonho de felicidade. E vivia. Né? E vivia. Com tudo isso, ele vivia. Então, a piscina que ela falava, né, é de Siloé, que ainda existem as ruínas. E na tradução é piscina dos enviados. Era mais ou menos assim. Né? Ainda tem essas ruínas em Jerusalém. Então, a piscina de Siloé se tornara famosa desde os dias do profeta Isaías, que elogiava as suas águas. Aquelas linfas atravessavam grande distância entre o canal rasgado, abrupto da rocha viva, desde os tempos de Ezequias. Há muitos, né, infelizes e enfermos, lhe buscavam. Então, muito tempo que infelizes e enfermos a buscavam, esperançosos, guardando esperanças de refazimento, com um mergulho naquelas águas. As águas cantantes se renovavam e as massas de enfermos se multiplicavam. Então, era uma água, né, que, vamos dizer assim, era sagrada, era milagrosa. Mas mesmo essa água não foi, né, capaz de trazer a visão àquele cego. E aí, a Amélia continua, né, fazendo esse intercâmbio entre o que ela nos traz poeticamente, né, sobre a psicografia de Divaldo, e um pouco do que nos traz João nesse versículo. Aquele outubro estava ardente, e o pó pairava no ar morno do dia sem ventos refrescantes. Ela vai trazer a gente para esse momento que Jesus vai passando ali. As estradas estavam movimentadas, pois as festas logo mais começariam em Jerusalém. Dadivosas. Ele, aí ela começa a falar de Jesus, ele deixara as paragens da querida Galileia para, transpondo as fronteiras, atingir a Judéia, onde sabia estarem reservadas muitas dores. Então Jesus estava indo realmente curar as pessoas, ajudar os infelizes, ajudar as pessoas que sofriam. Né? Jesus ele não estava passando simplesmente, ele estava com um objetivo. E ela nos traz agora a figura de Jesus. Os companheiros, então vocês agora vão fazer uma ponte lá com o vídeo que eu trouxe. Desejoso de penetrar-lhes todas as lições, integralmente o ministério, que às vezes lhe parecia complexo demais para as suas mentes desacostumadas a incursões mais profundas no raciocínio. Então estava Jesus passeando naquela época, né? Andando em sentido a Galileia, com os seus pupilos. E eles estavam animados, querendo aprender. Porém, ainda um pouco cegos espiritualmente das verdades, né, que o mestre trazia. Então, muitas vezes tinham que mexer naquela cabeça deles. Né? Saber por que Jesus queria curar no sábado, se não podia. Por que Jesus, né, não enfrentava os sacerdotes com o seu poder que ele tinha. Então, essas coisas inculcavam, né, os discípulos. E aí ela continua. Deslumbravam-se sempre. Deslumbravam-se sempre. Logicamente, raramente. Então, eles ficavam extasiados, mas não usavam o raciocínio lógico para entender o que Jesus queria que eles aprendessem. O pão que dos seus lábios caía na boca dos seus corações se apresentava em algumas circunstâncias azedo, desagradável. Estar com ele era vibrar de felicidade e sofrer de... Ele era capaz de tudo e o demonstrava vezes sem conta.
Então, ao mesmo tempo que eles amavam estar com Jesus, vislumbravam, deslumbravam, ficavam ofegantes, eles não conseguiam entender e muitas vezes se angustiavam, né? Se apresentavam assim, ansiosos. E aí, mestre, quando é que vai acontecer isso? E aí, mestre, o que, que o senhor quer falar? Quer que a gente fale? E às vezes Jesus não queria que eles falassem nada, só calassem. Né? Então, de forma muito poética, porque eu gosto dos textos de Amélia, acho que ela, assim como Joana de Ângeles, deixa a gente assim, nossa, quanta beleza em um ato simples. Se a gente visse aí, por isso que eu trouxe o vídeo, se a gente simplesmente visse uma cena dessa na TV, e depois visse esse derramamento de lindas palavras, né? A gente fica assim meio que extasiado. E ela continua. No entanto, falava também do Pai e das suas dores, lutas e paixão. Peraí que vovó tá... Olha ali. Vai lá pegar o copo. No entanto, falava também do Pai e das suas lutas, das suas dores, lutas e a paixão. A que paixão se referia? Não o compreendia. Então, ele falava de Deus, falava das suas dores, das suas lutas e da paixão que eles ainda não compreendiam. E se nós estivéssemos lá também não iria, né, gente? Então, era sábado. A Judéia, a semelhança da Galileia, e talvez mais zelosa, era ufana em manter as exigências da forma, da aparência. Guardar o dia do descanso era mais importante do que se guardar das paixões. Então, Jesus estava, vamos dizer assim, fazendo algo que era muito, mas muito grave. Curar no sábado. Né? E aí, invariavelmente, o israelita ali era considerada pela maneira como observava o dia do Senhor. E, todavia, muitas conveniências podiam modificar o próprio estatuto de que você devia cumprir à risca. Então, o dia do Senhor era algo que ninguém poderia profanar. Então, Jesus já vinha de uma fama, né? De uma fama de rei, né? Rei dos reis, rei dos exércitos. Ele já vinha mexendo naquela sociedade. Aí, para deixar a coisa mais fervilhando, ele ultrapassa as barreiras do dia do Senhor, no dia santificado por aquela comunidade. E aí, dentre os seus pupilos, a gente chega agora na cena, diz, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Vamos dizer que nós, né, que entendemos a lei da reencarnação, entendemos que há muitas moradas na casa do nosso Pai, hoje entendemos que não pagamos nós pais, nós filhos, pelos erros dos nossos pais. E assim como os nossos pais não pagam pelos erros dos nossos filhos. As consequências podem vir como sofrimento para ambas as partes, podem vir como desgosto, mas pagar algo, pagar, não pagamos. A gente já entende isso, né? Que é uma lei natural. A lei da causa e do efeito, da consequência dos seus atos. A gente planta o que a gente quer, mas indubitavelmente colhe-se muitas vezes o que não queremos. E aí a interrogativa dos companheiros se fundamentava, né? As enfermidades graves são resgates de crimes que passaram sem punição, não corrigidos e ocultos. Amélia nos diz isso. Sabia-se que aquele homem o é como procedeu na vida anterior, e que cada um se faz o construtor do edifício da sua própria vida. Cada corpo, cada estado de emoção e cada espírito. A felicidade ou desdita são elaborações próprias. A felicidade ou a infelicidade são elaborações próprias, se não deste, de outro avatar anterior, né? De outro corpo anterior. Logo, a interrogação oportuna.
E aí, Jesus, aquele olhar, né, que a gente não sabe, mas imagina, fita os homens, né, e responde, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestadas. Então, aquele homem tinha uma missão, né? Porque aos nossos olhos, nus e crus, seria absurdamente insano, injusto, um homem vir cego, já que ele e meus pais não cometeram nada. Mas a gente sabe também, né, pelas nossas andanças literárias, que os espíritos, eles têm classificações. Dentro dessas classificações, eles têm também as suas missões. Então, mesmo a Amélia nos trazendo que este homem, ele tinha dentro do seu coração a revolta, a ira, a desesperança, ele tinha uma missão a cumprir, né? Então, os homens, crianças espirituais, a maioria, desejam a fé que penetra pelos olhos e exigem fatos que não podem entender. O milagre ou a derrogação das leis naturais os atrai pelo maravilhoso. Raros se aprofundam em descobrir, fora da aparência, a mecânica da sua execução. Era necessário, portanto, atender a estes homens ingênuos que facilmente se fazem maus, ignorantes, que se podem revelar-se bons. Então, a nossa pequenez espiritual, nós somos tão infantis espiritualmente, que a gente não vai conseguir entender certas coisas, né? E ele mesmo nos disse, né, que a gente não quisesse entender tudo de vez. Não estava na nossa competência moral. A gente tinha que galgar outros tantos andares para entender, né? Então, era necessário que a gente, ingênuos, que facilmente nos tornamos maus, ignorantes, que se podem revelar-se bons. Sem débitos, sem culpas, aquele homem, por amor, escolher a provação da cegueira. Então, na sua condição humana, ele tinha abandonado a esperança. Ele tinha muitas vezes se enchido de rancor na sua condição humana. Mas espiritualmente, em outras tantas andanças, ele não tinha débito nem culpa. E por amor, ele escolheu a provação da cegueira para que seu Senhor pudesse ser conhecido, revelado, sem modificar as leis da justiça. Há um estranho silêncio, né, entre todos que estavam ali contemplando o cego e fitavam o Galileu Sublime. Então, cuspiu sobre o pó, fez uma pomada, aplicou nos olhos do cego e pediu para ele lavar-se no tanque Siloé. E aí o cego diz, lavei-me e comecei a enxergar. O que a gente pode entender como lavei-me e comecei a enxergar? Porque a gente sabe também que tudo que Jesus falava tinha um sentido a mais do que estava posto, né? Como é que tem sido as nossas lavagens interiores? Como é que tem sido os nossos enxergar? Como é que a gente tem lidado com os nossos conflitos conosco mesmo? Né? Então, no espiritismo, a cegueira espiritual, ela está bem associada à ignorância, à nossa falta de conhecimento. E está andando de mãozinha dada, muitas vezes com o nosso orgulho e com a nossa resistência em aprender e fazer o que é correto. E automaticamente a não nos reformarmos moralmente. Essa lavagem que a mentora traz aí. Né? E a gente tem uma vasta enorme. Se eu for trazer aqui, eu vou pegar uns 2 aqui que eu trouxe, né? 3. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, Kardec ele aborda a ideia da verdadeira visão, que não são os olhos físicos, mas a alma esclarecida.
Ele diz assim, os que possuem a verdadeira visão são aqueles cujo espírito está iluminado pela luz da verdade, enquanto os que recusam enxergar além do materialismo permanecem cegos para a realidade do espírito. Em nosso lar, né, André Luiz, ele descreve a sua própria cegueira espiritual quando desencarnou. Recusa aceitar, passa tempos no umbral. Aí, sua jornada de aprendizado, né, ele começa a se desprender daquele sofrimento. E lá no livro tem um trecho que diz assim, a verdadeira cegueira não está nos olhos, mas na mente que se recusa a aceitar a realidade maior da vida. Também no livro A Luz do Caminho, Emmanuel, psicografado por Chico, tem várias passagens, né? E ele alerta que muitas pessoas vivem como cegos, guiados apenas pelos interesses materiais, esquecendo do amor, da evolução. O trecho que ele diz assim, a cegueira da alma é a mais dolorosa que a dos olhos. Aqueles que não enxergam o próprio com amor caminham nas sombras, ainda que tenham plena visão física. Né? Então, trouxe esses 3 para a gente pensar, né, nesse texto. Lavei-me e comecei a enxergar. Porque, como eu disse, né, a gente tem uma vasta literatura. Às vezes só não bota a prova para nós mesmos, não para o outro. E aí, no texto, a gente continua. Quando os fariseus levam ele, né? Conhece esse homem? Não. Onde se encontra agora? Não sei. Quem te fez ele? Já disse, aquele homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me, vai a Silomé e lava-te. Fui, lavei e fiquei vendo. E aí os fariseus perguntam, nasceste cego? Sim, todos aqui me conhecem. Uns diziam que eu era outrem, comigo parecido. Não, sou eu mesmo. Então, olha só que ele tinha tanta certeza dentro de si de que ele precisava falar aquilo, né? Talvez ele não tivesse consciência da sua missão, que veio cego e fazia parte, vamos dizer assim, do ministério do Senhor. Né? Então, que ele afirmava sem titubear, sem dúvidas, sem deixar dúvidas, sem nem ter medo do que podia acontecer com ele, né? Que ele foi expulso da sinagoga, disse, não, aqui você não fica, né? Você e da sua família. E aí, a gente continua. A ira espuma veneno e a astúcia tece a rede das ciladas. Os pais do ex-cego temeram e tremendo mandaram que o interrogasse outra vez. Podemos expulsar-te e aos teus da sinagoga. E ele diz, eu sei. E eles continuam, ele é um pecador, pois curou num sábado, não vem de Deus, porque desrespeita as leis de Deus. Não sei. Se é um pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. É necessário que façamos a obra do que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Então, o cego não titubeou nenhum momento de dizer tudo que Jesus tinha feito. E ele não podia afirmar quem era Jesus, mas o que ele podia afirmar, ele afirmava com muita veemência, com muita sensatez. E aí ele foi lançado para fora, né? Olha aqui o momento, ó. Aquele homem foi lançado para fora da sinagoga, para fora do templo de Deus, para fora do templo sagrado. Sabe o que significa para pessoas que acreditavam em Deus estarem fora do templo de Deus? Né? É como se fosse um aborto espiritual. Né? Testemunhar a verdade, preferiu o abandono à mentira e o desamparo à ilusão. Testemunhar a verdade, preferia o abandono do que a mentira, preferia o desamparo do que a ilusão. Eu era cego e agora via. E via corretamente. Né? Crês tu no Filho do Homem? Jesus pergunta. Né? Quem é ele, Senhor? Para que eu creia nele. Já o viste. E ele
É ele quem fala contigo. E aí, mais uma vez, o cego diz, creio, Senhor. Teus olhos veem o esperado. Rejubila-te, vês e compreendei. A natureza parece cantar a música da sua alegria. Então, bem poético, não é? O Rabi se alegrara também e fala, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Né? A gente tem várias explicações, né? Eu fui buscar para esta fala de Jesus. E todas as explicações puxam um pouquinho, claro, né, para a brasa para sua sardinha, mas todos falam o que está bem claro, né? Que é esse confronto de nós com nós mesmos. É a metáfora da transformação espiritual. Então, esse milagre da cura do cego não é um ato de compaixão só, mas é um ensinamento profundo sobre a importância da fé e da verdadeira visão interior. Então, era isso que Jesus queria. Então, esse milagre não é só um milagre de compaixão por um cego, por um sofredor. É um ensinamento da importância de você crer e da verdadeira visão. Né? Então, a fé e a obediência, que o cego deixa claro nessa parábola, né? Nessa passagem de Jesus, é que o cego ele segue as instruções de Jesus sem questionar. Eu questiono todo dia, seu Adalberto também, a Nenita também. A gente muitas vezes nem demonstra confiança absoluta nas coisas que Jesus faz em nossa vida. Olha a nossa cegueira. Muitas vezes a oposição àquela tradição religiosa, né? Os fariseus presos a uma rigidez de normas. E quantas vezes a gente preso às rigidez das normas religiosas, a gente fica cego para a verdade, de ajudar o próximo, de ter compaixão. E Jesus, como a luz do mundo, ele ilumina os nossos olhos físicos todos os dias. Todos os dias. Quando nos permite que nós levantemos das nossas camas. Mas ele, além de tudo, ele oferece para a gente a compreensão daquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar ou não quer. Né? Então, é muito mais do que uma simples passagem bíblica que nos emocionam. Oh, como Jesus foi bom com aquelas pessoas. Sim, foi e continua sendo pela sua misericórdia. Mas não é só isso. Ele queria que nós enxergássemos mais. Né? E aí, continuando o texto para a gente concluir. Quem pecou? Perguntam. Quem pecou? O espírito andarilho das estradas do infinito, seguindo na direção do amanhã, sofrendo em paz e paciência, se recupera e ressarce. Somos nós, esses espíritos andarilhos, né? Que vai em direção do amanhã, que não nos pertence, mas sofrendo em paz, porque a gente não veio para um mundo para brincar no playground. Sofrendo e sendo paciente, a gente vai recuperando, a gente vai avançando. Somos nós que pecamos, o que fazemos errado em tantas andanças que a gente faz. E aí vem aquela pimentazinha, assim, aquele tempero, falo pimenta enquanto tempero, tá, gente? Aquele tempero, né, que a mentora nos traz, renascer e começar a vida para se libertar. A luz clareia e penetra, afastando, não é batendo nas trevas, não, afastando as trevas. Muitos preferem a ignorância para não carregar a luz da responsabilidade. Então, a gente peca sim, quando a gente esquece dessa misericórdia, desse Pai maravilhoso, de que a gente precisa conhecer, e conhecendo, a gente tem sim a responsabilidade moral, intelecto moral de ser melhor. Né?
Então, assim, a gente peca. Então, Jesus é a luz do mundo. Eu era cego de nascença e, no entanto, viu. Era um cego de nascença e, no entanto, viu. Era outubro e, junto ao templo, próximo à piscina de Siloé, a luz do sol ardente, ele se fez a luz do mundo. Desde então, até sempre. Luz no mundo. Então, como eu falei de forma bem poética, Amélia Rodrigues, né, através da psicografia de Divaldo, nos traz aquele videozinho que vocês viram, mas assim, destrinchando poeticamente. Então, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E a minha pergunta, né, para finalizar, inicialmente agradecer a paciência, é que quando é que Jesus está no mundo? Quando é? Quando é que a gente sente Jesus nesse mundo? Quando é que este homem coloca lodo em minhas vistas, eu lavo e vejo? E no meu coração, e no meu pensamento, e nas minhas ações. Então, gratidão. Se alguém quiser falar algo, a hora é agora. Bom, diante dessa pergunta, a minha pessoa, eu acredito que toda vez que eu me permito mudar, quando eu permito a mudança, quando eu permito ter esse olhar caridoso com o próximo e comigo mesmo. E a todo momento ele nos dá essa oportunidade. Então, quando eu abro o meu coração para ver o que eu tenho de bom dentro de mim e que eu posso ser luz, né? Porque o Evangelho está escrito, né? O próprio Cristo nos diz, né? Sois luz e podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Então, eu acho que quando eu começo a fazer, eu já estou tendo esse Cristo, essa luz dele dentro de mim, né? Muito bem. É isso aí. Parabéns. Alguém mais? Fidelis. Lira, pergunta é quando que Jesus está no meu mundo? Eu acredito que ele está através das suas mensagens de amor, né? Salvação, que se tornou a base da religião cristã. E quando também nós estamos fazendo boas coisas, né? Eu acho que Jesus está com a gente fazendo a caridade, sendo pessoas do bem, sendo pessoas justas, honestas, né? Eu acho que Jesus está entre nós, a gente ali. Que é a própria lei divina, né? E também algumas coisas da lei do homem também que a gente segue, né? Para fazer a bondade e a caridade. Perfeito. Muito bom. Você e Lenita estão afiados. Não, eu estou aprendendo aí com você também. Eu que aprendo com você, gente. Erlândia. Boa noite. Em primeiro lugar, te agradecer, né, pela belíssima explanação que você fez. Obrigada. Deixando cada vez mais, né, um grande aprendizado para que nós possamos refletir. E vem quando Jesus está no mundo. Para mim, Jesus sempre esteve no mundo, né? Agora, nós que estamos sempre cegos, não enxergamos, né? Esse Jesus que está no mundo, porque Jesus está em cada coisa, em cada ser que olhamos, Jesus está. Agora, cabe a cada um de nós a perceber, a fazer essa reforma íntima, para que possamos trazer Jesus, possamos buscar Jesus para nós e espalhar para a humanidade. Perfeito. É isso mesmo. Não precisava nem falar nada, vocês já falaram tudo. Então, a mensagem, né? Essa mensagem, ela reforça isso que vocês falaram, né? É reconhecimento dessa presença desse mestre em nossas vidas. E como é que eu reconheço ele em minha vida?
nessas ações, nessas reflexões, e principalmente na fé não cega, né? A fé racional, uma fé racional e com ação, né? E não adianta a gente ficar em casa só fazendo evangelho no lar. É também o evangelho no lar. Não adianta também fazer o evangelho no lar e só é para doutrinária. É também o evangelho no lar e a doutrinária. Mas eu preciso também atender o outro. E o outro que não precisa estar na rua, não. Às vezes está dentro de casa, né? Que quietinho. Ó, meu netinho tá aqui. Falou, eu quero água. Hoje ele tá com sede, mas quantas vezes ele tem sede de outras coisas que eu posso dar, né? E que eu posso ofertar. E os nossos amigos. E ele mesmo, ele nunca mentiu pra gente. Né? Eu me lembro quando eu entrei na doutrina, que eu ainda era bem bebê, que eu ainda não entendo nada, mas eu entendi menos ainda. No mundo tereis aflições. Meu Deus, para que ele falou isso? Porque a doutrina da religião católica diz que ele morreu na cruz para me salvar e agora eu vou ter aflição, Senhor. E eu ficava nervosa, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu digo, mas minha avó disse que ele morreu para me salvar. E agora diz que no mundo eu vou ter aflição, então se ele me salvou, não tem aflição. Porque a pessoa salva não vai ter aflição. Não, meu Deus, agora... Então eu ficava meio tonta. Mas ele nunca mentiu pra gente. Ele falou que na vida, no mundo, a gente ia ter aflições. E que há muitas moradas na casa do meu pai. Onde é que eu estou morando hoje? Não sei onde vou morar amanhã. Né? E que ninguém chega ao pai sem chegar a ele. Então, todas as afirmativas, todas as preposições, todas as partes do quebra-cabeça, ele nos deu. A nossa dificuldade de montar o quebra-cabeça é a nossa cegueira espiritual, né? E a nossa indisposição de seguir a luz da verdade. Porque seguir a luz da verdade dá um trabalho danado, né, gente? Eu quero ir para a farra, mas a luz da verdade está dizendo não é a farra. Né? Eu quero ter dinheiro, mas a luz da verdade não é ter dinheiro. Né? Então, puxa o tempo todo a gente para o materialismo, mas a luz da verdade vem clareando a gente de forma espiritual. Né? E se a gente só pensasse assim, eu tenho eu tenho tão pouco tempo. Não é para a gente se desesperar e correr, mas é para a gente fazer pouco, mas um pouco bem feito. Já perceberam? A gente tem pouco tempo, não dá para fazer muito aqui, tá? Não dá. Na nossa pequenez humana, não dá para fazer grandes feitos ainda. A gente vai ter que vir em outras alturas espirituais. Mas o pouco que eu faço tem que ser bem feito. E tem que ser com Jesus. Simples assim. Não é tão simples, mas é mais ou menos assim. É tão simples que a gente complica. Seu Adalberto, mais alguém aí? Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. Então, deixa eu ver aqui quem falou. Então, Henrique, no amor ao próximo. Você não falou, Henrique, você fala tão bem. Quando a gente estende a mão para ajudar outra pessoa, seja com a palavra amiga, um gesto de bondade ou um ato de caridade, podemos sentir Jesus presente. Perfeito. Quantas vezes a gente faz o bem, a gente vem, né? Como se algo fosse massageando. Não é só uma questão de ego. É porque faz tão bem fazer o bem ao outro que massageia a gente, né? É aquela massagem que a gente nem sabe de onde é que veio. Não tem aquela massagem manual que dá nas costas, não. Isso é na alma da gente. A gente vem tão leve. Tira os nossos pesos, né? Isso mesmo. Fernando. Emmanuel nos diz que a luz não argumenta, mas esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Perfeito, Fernando. Né? Eu sou fã de Emmanuel e acho que Emmanuel nos dá uns tapas assim que não tem para onde você correr, só tem a verdade e a verdade. Né? Perfeito mesmo. Seu Adalberto, mais alguém? Daqui a pouco o seu Adalberto manda a gente ir embora, viu? Tá cedo, irmão. Agradecer por essa paz, me envolver nesse manto de amor, de paz, de luz, e sabendo que quando estamos alegres, recebemos uma irradiação do Mestre Jesus, o amor dele nos fortalece,
e a gente vê o outro como um verdadeiro irmão. Então, é esse luz que todos nós queremos. Pois é isso. Alguém mais? Então tá todo mundo caladinho, eu vou encerrar, tá? Então, gente. Inicialmente, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui trabalhando, porque, em verdade, quem aprende mesmo é a gente, né? A gratidão também, Henrique. A doutrina, ela nos dá um pagamento bem valioso, que é o aprendizado. Então, quando a gente aprende, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente guarda, ou a gente põe em prática. Eu decidi botar em prática, né? Pelo menos tento. Posso não botar 100%, mas tento pôr em prática. E graças a Deus, assim, o retorno, porque não é o que o outro fala de você, é a impressão que você deixa neles, mesmo sem eles falarem nada. Então, eu decidi botar a doutrina em minha vida. Então, inicialmente, agradecer a oportunidade de estudar a doutrina e tentar praticá-la. Agradecer também a Divaldo, né? Que já está aí bem velhinho, cheio de provas. A oportunidade de nos agraciar com a Amélia, né? Que sempre, de forma poética, em muitos livros que eu já li dela, eu sempre estou lendo um ou outro, trabalhando com um ou outro, nos traz esses relatos profundamente espirituais e simbólicos, né? Sobre a jornada de Jesus e do seu discipulado na Terra. E a Jesus, este ser iluminado que vem nos mostrar que a luz do mundo é essa. É Ele que ilumina os nossos olhos, que veem, ó, né? Principalmente a gente que vê. E nos oferece esse banquete espiritual, principalmente quando a gente põe, né, Ele à frente das nossas vidas. E é isso que é ter Jesus no mundo. Porque é a luz do mundo, mas ele precisa estar no mundo, porque senão a gente vai continuar vendo tantas atrocidades, tantas guerras, né? Tanto desamor, tantos corações frios. E gratidão por Kardec nos trazer a doutrina, né? Nos trazer a doutrina escrita, porque a gente não ia falar com tanta propriedade com o mundo espiritual como ele, né? E entender que através das parábolas, né, dos ensinamentos de Cristo, a gente vai se libertando deste homem velho, destas capas velhas, entendendo que aquilo que nos ensinaram, não nos ensinaram errado porque quiseram, mas porque também não tinham a luz do conhecimento, né? Como nos ensinaram várias coisas que hoje, graças a Deus, a gente já enxerga um pouquinho melhor e com certeza a gente vai enxergar bem melhor. E que possamos realmente abrir o nosso coração para o perdão, para o amor, para a caridade. Só um minutinho que eu vou estar acabando, tá? Um minuto só. Rapidinho. Obrigada, viu? Então, que a gente abra, né, o nosso coração para o perdão, para o amor, para a caridade, que a gente compreenda que a vida aqui não é uma passagem só. É uma etapa do nosso aprendizado enquanto espírito imortal. E que bom que a gente está encarnado nessa época. E já deve ter em outras, né? Pode falar, Fernando. É importante lembrar, Elvira, que Emmanuel nos adverte que o cristão sem espírito de sacrifício é a lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, muito bom. Vamos botar a mão no trabalho. Isso aí, sempre. Fazendo o melhor possível, dando o melhor de cada um de nós. É isso mesmo, a gente já veio para cá brincar, né? Verdade. Obrigada, meu amigo. A gente não está no parque de diversão, né? Não, nem no playground. É. Então, gratidão, né? Seu Alberto, se eu quiser pedir alguém para fazer a prece.
Chama Benjamin, bota aí, pra gente dar um beijar. Benjamin está ali sendo doutrinado. Aproveita você mesmo, faz a prece. Então vamos lá. Vamos parar um pouquinho, né? Hoje já estamos no meio da semana, então vamos respirar um pouquinho, coisa que a gente faz muito mal, né? Tenho aprendido isso. Então vamos encher os nossos corações com a luz que vem do alto. Então imaginemos uma luz muito grande sobre nossas cabeças nesse momento. Não só a luz que nos clareia as ideias, mas a luz que faz com que a gente ande em direção ao bem. Como se fosse um imã. Que mesmo que a gente queira vacilar na fé, vacilar nas atitudes, esse imã nos puxa para a direção correta. Que essa luz nos envolva. Envolva os nossos pensamentos, porque nossos pensamentos são ações. Envolva as nossas ações, porque elas geram emoções e sentimentos. Envolva todo o nosso ser, esse ser crístico que temos, essa centelha divina que está aí, andando, onde a gente perambula, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres mais simples. E com essa luz a gente agradece a esse Pai. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados hoje, vivendo aquilo que a gente acredita, tentando ser melhor que ontem e buscando sempre coragem para mesmo quando a gente não consegue ser, a gente não desista. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de termos um lar. Pode ser o seu lar que a gente acha que merece, mas o lar que precisamos para a gente progredir, para a gente evoluir enquanto ser humano, se vir aos teus filhos, aos nossos próximos. Obrigada, Senhor, pelo trabalho que me dá dignidade, pelo trabalho que me dá condições de viver nesta terra. E que eu tente sempre não me apegar aos bens materiais, que esse trabalho me leva a ter. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, pela minha família, pelas pessoas da vida, que são como anjos, e outras que são como pedra de tropeço. Porque se nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser. Que o Senhor também possa, Senhor, estender esta luz que nos ilumina nesse momento para todas as pessoas que necessitam. Em todos os lugares que a gente não pode ir, mesmo querendo fazer o bem. Nos albergues, nos hospitais, nas prisões, nas marquises, nos lares, no caso das pessoas que sofrem violência, física ou não. Que essa luz possa ser uma centelha tua, Pai, em direção desses lugares que precisam tanto de ti. Que Jesus esteja conosco, nos iluminando, sendo realmente o farol dos nossos olhos, nos livrando da cegueira, de todas as coisas que essa cegueira traz. Que Jesus nos dê coragem, nos dê sabedoria e, acima de tudo, nos dê resiliência. Fica conosco, Senhor. Abençoa os nossos lares, abençoa o nosso íntimo, abençoa cada um que esteve aqui e aquele que não pôde vir. Fica conosco, nos acolhe, hoje e sempre. Que assim seja.